Nossa, viajei. Viajei, tô falando muito, tem que ficar ligado no tempo. Vamos lá. Esse isolamento de Cuba, o que isso gera? Isso gera um pontinho, né, uma política, que é a Aliança para o Progresso. Por quê? Por que isso é importante? Pelo seguinte, porque a Aliança pelo Progresso foi um programa econômico criado pelos norte-americanos para dar uma ajuda a esses países. Que, gente, é bom vocês terem isso em mente, tá? Durante toda a Guerra Fria, tanto o bloco soviético quanto o bloco capitalista, encabeçado pelos Estados Unidos, eles criavam programas de financiamento de países, de ajuda a esses países. Por quê? Cara, eu tô te dando dinheiro, vem pro meu lado. E outra coisa, qual é a melhor forma de você atrair uma pessoa pro seu lado? Uma pessoa não, né? Um país pro seu lado. Dando dinheiro para ela. Então olha só que interessante. Estados Unidos, de início, impede as importações de cana-de-açúcar para os norte-americanos vindos de Cuba, desenvolve um bloqueio comercial absurdo a Cuba, depois força a OEA a expulsar Cuba do fórum, e na sequência desenvolve um projeto de ajuda econômica aos países americanos. Espera aí, gente. Minha garganta tá daquele jeito. Caraca. Acho que voltou. Então, no momento seguinte, cria uma política de ajuda econômica aos países americanos, que se chama Aliança para o Progresso. E quando eles fazem isso, qual é a intenção deles? Isolar ainda mais Cuba. Por quê? Porque Cuba sempre teve uma boa relação com países como Brasil, como México, como Bolívia, como Argentina, com todos os países latinos. Cuba sempre exportou para eles. Cuba sempre tem uma boa relação diplomática com essa galera. Então os Estados Unidos pensam, cara, eu quero isolar Cuba. Tá, tem um bloqueio, show, mas como que eu consigo isolar ainda mais eles? Cara, eu preciso isolar ele em relação aos seus amigos. Preciso isolar Cuba dos amigos, tá, gente? Não existe amizade entre países. Eu preciso isolar Cuba dos seus principais parceiros econômicos, no caso, os países latino-americanos. E qual a melhor forma de forçar ou convencer alguém a isolar Cuba? Dando dinheiro para esse pessoal. Então, os Estados Unidos paga para que os outros países latino-americanos comecem a virar as costas para Cuba. E isso eu quero que vocês tenham em mente, vocês entenderem como que esse processo se desenrolou. Brasil, México, não viram um processo evolucionário em Cuba e começaram, esses comunistas safados, não sei o quê. Não. Viram e ficaram assim, vamos ficar de boa, vamos entender o que está acontecendo. Claro que aconteceram algumas manifestações negativas e positivas, mas vamos entender o que está acontecendo porque é um parceiro econômico nosso, é um parceiro comercial nosso. E a partir do momento que os Estados Unidos dá grana, dá dinheiro para esse pessoal, né, a partir do Aliança para o Progresso, ele paga para que esses países virem de costas para Cuba. Se você está dando dinheiro, você tem mais poder sobre esses países. E aí é que começa, né, essa construção do discurso de Cuba sendo um monte de coisa ruim e tudo mais, que aí nem cabe entrar no mérito de se é ou se não é, porque muitas coisas são realmente verdade e outras não são, tá? Mas o discurso de fato, e aí é um fato histórico, não tem como mentir, né, contrário a Cuba, começa nesse momento, né? Começa nesse momento em que os Estados Unidos está nessa cruzada tentando isolar cada vez mais e mais e mais Cuba do restante do mundo e dos seus parceiros comerciais, tá bom? E a Aliança para o Progresso, sem dúvidas, foi fundamental para isso na América Latina, tá bom? Vamos ver aqui agora um pouquinho sobre as relações internacionais de Cuba. Cuba, olha só que interessante, passou a apoiar diversos movimentos revolucionários na América. Estados Unidos, está pagando para esses países
virarem as costas para mim, já é tudo nosso. Eu tenho apoio da União Soviética. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou apoiar todos os movimentos revolucionários existentes na América Latina, porque existiam. Existia no Brasil, existia na Colômbia, principalmente, existia na Bolívia, existia em vários países da América Latina, Paraguai, nossa, Argentina, vários países da América Latina tinham movimentos insurgentes, movimentos revolucionários de orientação socialista, às vezes não, tá? Nem todo movimento revolucionário é socialista, tá? Só para vocês terem isso em mente. Mas todos foram extremamente influenciados pela Revolução Cubana. Porque, gente, é uma ilha mandando embora, respondendo à altura, os Estados Unidos. Então, peraí, se eles conseguiram, que são desse tamanho, a gente também consegue. Então, Estados Unidos, você está financiando a galera para virar as costas para mim? Tranquilão, deixa estar. Sabe aquela galera que está querendo bater de frente com vocês? Então, eu vou financiar esse pessoal. Eu vou apoiar esse pessoal. Junto, sabe de quem? Da União Soviética. Bate de frente agora. Estão entendendo como que as relações geopolíticas se desenvolvem nesse momento entre esses principais atores? Como que Cuba se tornou realmente um país que realmente atraía, né, a atenção do mundo inteiro, porque era uma ilha pequenininha batendo de frente com os Estados Unidos. E dessa forma, sabe? Onde é que eu estava? Tá, voltei. E aí o que acontece? Cuba cria a Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, poderíamos dizer assim, tá? Qual é o objetivo dessa organização? Tinha o objetivo de apoiar os movimentos revolucionários na América Latina, que eu acabei de falar para vocês. Então, Cuba formaliza esse apoio. Ela cria uma organização, a Organização Latino-Americana de Solidariedade, que tinha a intenção de apoiar os movimentos revolucionários que ocorriam na América Latina. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos apoiam, né, intervenções militares em toda a América Latina. Vai ser nesse momento que a gente vai começar a ter a formação de várias ditaduras militares em vários países da América Latina em períodos muito próximos. Inclusive, vocês podem olhar na internet, ou então livros, enfim. Sempre recomendo livros, né? Se você for pegar os anos em que os golpes militares foram sendo dados nos países latino-americanos, eles normalmente estão muito próximos. De repente, uns anos antes ou alguns anos depois, né? De repente, uma década antes até, né? Mas, basicamente, no mesmo momento, na mesma conjuntura política que se desenvolvia. Quais foram os motivos principais? Impedir o avanço da influência cubana e soviética nos países da América Latina. Então, Cuba financiava os movimentos revolucionários em busca de, sei lá, quaisquer interesses que esses países tivessem, né? Autonomia política, desenvolvimento econômico, social, qualidade de vida, enfim. Os Estados Unidos financiavam golpes militares para bater de frente. Em 64 a gente tem um brasileiro, tá? Vamos continuar. Então, esse é o conjunto, beleza? Vamos ver aqui um pouquinho sobre crise e novos rumos. E aí o que a gente tem que começar a conversar é que acontece o fim do Bloco Socialista, né? Em 1991 cai a União Soviética. E a partir do momento que a União Soviética cai, a situação socioeconômica de Cuba começa a se deteriorar. Por quê? Porque Cuba dependia da União Soviética com muita força. Porque ela estava sofrendo um bloqueio econômico monstruoso dos norte-americanos. E por mais que ela estivesse financiando movimentos ali revolucionários na América, eles ainda estavam em processo de luta, né? E com a queda da União Soviética, isso tem um impacto nesses movimentos, em Cuba, em todo o bloco socialista, com muita força. Muita força. Então Cuba se vê literalmente sozinha no mundo. E aí, óbvio que a situação socioeconômica começa a se deteriorar.
porque aqueles investimentos, aquele dinheiro que você aproveitava para poder investir em tecnologia, investir em indústria, investir em qualidade de vida, investir em várias coisas, não existe mais. Então, como é que você vai fazer? Então, o que explica, né? Como já falei aqui para vocês, nós temos a perda dos principais parceiros comerciais e a intensificação do bloqueio americano pelo seguinte: muitos países do bloco socialista ou que tinham uma proximidade com a União Soviética, que recebiam capitais da União Soviética, não tinham mais esse grande país sobre eles, né? E quem chega falando, ô, calma aí, cara, eu te dou esse dinheiro, fica de boa. Os Estados Unidos. Então, muitos países que, inclusive, ou faziam parte do bloco socialista em si, ou que tinham ali relações muito próximas com os soviéticos, passam a se relacionar com os Estados Unidos para conseguirem manter as suas estruturas econômicas. E aí é aquilo, né, gente? Eu tô te dando dinheiro, não tô? Então, sabe Cuba? Esquece Cuba. Se quiser continuar recebendo meus aportes, vai ter que parar de comercializar com Cuba. Então, Cuba, que já não estava com muitos parceiros no mundo, diminui ainda mais essa quantidade, né? Perde ainda mais parceiros econômicos. E como é que fica, né? Bom, adiantando, Cuba, como é que ela lidou com isso? Ela continuou exportando o que dava, o que não estava incluído no bloqueio econômico, né, para alguns países em específico, e tocou o barco. Aproveitou ao máximo o dinheiro que ela conseguia fazer com as exportações de fumo para alguns desses países, né, reinvestindo em tecnologia, reinvestindo em educação, saúde. Não à toa a medicina cubana é uma das melhores do mundo, a educação cubana é uma das melhores do mundo, a segurança cubana é uma das melhores do mundo, né? Então ela reinvestiu esses capitais de maneira mais inteligente possível nos setores que eram mais interessantes para ela e que, óbvio, geraram qualidade de vida, continuaram gerando qualidade de vida para a população, por mais que isso tenha diminuído consideravelmente com a queda do bloco soviético, tá? E também o seguinte, ela começa a se abrir para o turismo. O turismo é uma fonte de renda fundamental para Cuba. Sem turismo, Cuba fica muito ferrado. Só lembrar que Cuba está ali no Caribe. Gente, Caribe não é um país, tá? Caribe é uma região. É o Mar do Caribe. Tem ali várias ilhas, né, que compõem ali uma porção das Antilhas da América Central, tá bem? Então, Cuba está nessa região tropical, de praias, super legal, que os americanos adoravam frequentar, lembra? Quando era um puxadinho norte-americano? Então, vamos aproveitar isso, vamos abrir para o turismo. Então, Cuba continua exportando, principalmente fumo, para alguns países que aceitam, né? E que esses produtos que passam, né, na borda ali do bloqueio, e, ao mesmo tempo, né, incentivou muito o turismo. Então o turismo também deu um up em Cuba. Entenderam? Mas vamos continuar aqui nossa aula. O próximo tópico é a saída de Fidel Castro do governo. Deixa eu ver quanto tempo que eu já estou falando. 13 minutos já, nossa. Isso acontece quando? Em 2006. Então Fidel dá a revolução lá atrás e fica até 2006 no governo. Ele sai por problemas de saúde e aí assume o seu irmão, né, Raul Castro, que está até hoje, e ele deu continuidade às políticas iniciadas com a Revolução, porém com algumas mudanças que a gente vai ver daqui a pouquinho. Raul Castro alcança grandes avanços na medicina e na educação, lembrando, já com a queda soviética, tá? A União Soviética já não existe mais, estamos em 2006, beleza? Pós 2006, né? Então já foi com o jeito que Cuba deu, né? Incentivando o turismo, incentivando a exportação do que dava para os países que aceitavam e fazendo um reinvestimento muito inteligente em áreas estratégicas, como educação e saúde. Tanto que Raul Castro joga a medicina e a educação cubana, que já eram ótimas, lá para o teto. Tá? Política de incentivo ao turismo, especialização de seus principais produtos de exportação, já falamos sobre isso, né? Açúcar, rum, charuto, ou seja, ele pega esses capitais que ele consegue, vai investindo cada vez mais em tecnologia para exportar um produto cada vez mais fino,
de cada vez maior qualidade e que chame maior atração para conseguir ter destaque no mercado internacional. É isso que basicamente Raul Castro fez. Ele aperfeiçoou o que já havia sendo desenvolvido ao longo do tempo. Só que ele faz algumas reformas econômicas que lembram até um pouquinho a China. Por quê? Porque Raul Castro começa a permitir a entrada de investimentos estrangeiros. Começa a permitir que países capitalistas invistam no território de Cuba, principalmente em quê? Em alguns setores específicos da economia, como turismo, e aí hotelaria e tantos outros nesse sentido, tá? Porém, de forma regulada pelo Estado. Ele não abriu e falou assim: venham, invistam da forma como vocês preferirem. Não. Invistam, mas eu vou ficar do lado de cada um de vocês dizendo: até aqui você pode, até aqui você não pode. Você pode falar até aqui. Daqui para frente isso é assunto do governo, então fica quieto na tua. Basicamente é isso, tá? Então ele permite a entrada de investimentos estrangeiros, mas com algumas limitações, de forma regulada, tá bom? Muito parecido com o que a China faz. E ele também permitiu, né, com que alguns agricultores tivessem propriedades privadas. Então, lá atrás, na Revolução, do início da Revolução, eles fazem a reforma agrária e entregam porções de terras a várias pessoas que estavam passando fome, passando necessidade, para que conseguissem plantar e desenvolvessem a economia do país, como também, né, conseguissem qualidade de vida. Né? Aquele fumo, aquela cana-de-açúcar que anteriormente eram produzidos apenas por norte-americanos ou por alguns poucos ricos cubanos, agora será produzido por todos que estão pegando essa terra, recebendo cada vez mais e mais aportes financeiros para investir em tecnologia, enfim, e continuarem exportando com cada vez maior qualidade seus produtos. Só que o que acontece? Essa propriedade, nessas terras que eram dadas, eram emprestadas, podemos dizer assim. Por quê? Porque você plantava, você morava ali em cima, porém a terra era do Estado. Você não era o dono. A partir de Raul Castro, ele olha e fala: tá, você, que desde o processo revolucionário cresceram mais, venderam mais, né, reinvestiram capitais nas suas produções, cresceram mais do que o restante, então beleza, vocês têm propriedade privada. Então Raul Castro começa a possibilitar que alguns agricultores começassem a ter direito à propriedade privada, tá? E além disso, ele começa a desenvolver, né, uma proximidade maior com países europeus e com a América do Sul. Então começou a chegar assim o pessoal a falar: pô, gente, na moral mesmo, com todo respeito, eu tô querendo fazer dinheiro, sabe? Tô querendo, pô, olha, eu tenho um bom charuto, olha a qualidade da minha cana de açúcar, do meu açúcar, olha a qualidade dos meus produtos, olha o turismo que eu desenvolvo. Não quer comprar produto de mim? Ótimo. Mas, pô, vamos desenvolver aí um programa de turismo, vamos fazer um pacote de turismo aí pro pessoal vir pra cá. Vamos trocar essa, vamos fazer dinheiro. Eu ganho dinheiro e vocês também ganham. Poxa, eu permito que vocês entrem aqui no meu mercado de forma, óbvio, regulada, não vai ser tão aberto assim, mas vocês vão conseguir ganhar um capitalzinho aí, né, com os investimentos nas áreas que eu estou permitindo. Então, pô, vamos fazer uma troca aqui maneira. Não vamos pensar em ideologia agora, não. Vamos pensar, não. Vamos pensar em dinheiro. Vamos pensar em dinheiro. O que vocês acham? E tem um ponto também. Cuba, ela tem uma das melhores saúdes do mundo, né? E o que ela começou a fazer? Cara, eu preciso de dinheiro. Eu preciso manter aqui minhas bases. Eu sou um país, eu preciso de dinheiro. Então o que Cuba começou a fazer? Começou a exportar médicos, não só médicos, tá? Alguns técnicos em algumas áreas também. União Soviética também fazia muito isso, China faz até hoje. Começou a exportar médicos para o mundo. E a gente tem aqui o caso mais emblemático no Brasil, dos médicos cubanos, né? Que basicamente é o seguinte: você, país sul-americano, e aí nós entramos, né, nessa maior aproximação, nessa reaproximação de Cuba com os países sul-americanos. Vocês estão precisando de médicos, não tem? Não estão precisando? Porque eu sei que em algumas regiões do Brasil, como no norte, no nordeste, no centro-oeste, né, ou então até algumas periferias do sudeste,
Por mais que vocês tenham médicos formados, a gente sabe que eles não vão trabalhar lá, porque é mais afastado de algumas infraestruturas, afastado da família, né? Enfim, não ganha tão bem muitas vezes. Então, o que vocês acham de receberem esses médicos que nós formamos, de excelente qualidade, reconhecidos por todo o mundo, né? Inclusive pelas suas próprias universidades? O que vocês acham de receber esses médicos que vão tapar um buraco na infraestrutura de saúde de vocês, né? Parte desse dinheiro volta para o Estado cubano e parte fica para os médicos, para se manterem nos seus países. O que vocês acham? Os países acham ótimo, porque tampa um buraco presente, e que inclusive no Brasil está voltando, tá? Porque abriu-se edital, né, só para um pouquinho, né, de atualidade para vocês, com a retirada dos médicos cubanos do Brasil, por conta das atuais políticas que vieram sendo desenvolvidas pelo governo brasileiro, e até algumas saídas voluntárias desses médicos, por medo do que poderia acontecer com eles por conta do atual governo. E eu não vou entrar se foi bom ou se é ruim, porque não cabe e nem é minha intenção aqui, tá? Com a saída desses médicos, o atual governo abriu o edital para que alguns brasileiros quisessem participar, enfim, e trabalhar nesses lugares que ficaram vazios, né, ficaram dependentes dos médicos cubanos. Pois bem, o edital foi feito, as pessoas se inscreveram, algumas fizeram provas, mas muitos não foram. Ou a quantidade de pessoas que se inscreveram para fazer a prova foi muito aquém do que foi imaginado. Ou seja, hoje, em 2020, aquelas regiões que eram atendidas por médicos cubanos, muitas delas estão com déficit em atendimentos porque não tem médicos. Porque os médicos brasileiros não quiseram ir para o interior do norte brasileiro para atender algumas comunidades indígenas, por exemplo. Porque era isso que os médicos cubanos faziam. Eles atendiam lá algumas comunidades indígenas, atendiam algumas comunidades de ribeirinhos, né? Atendiam alguns vilarejos, e muitos médicos brasileiros não quiseram participar desse mesmo atendimento. Então falta, e continua faltando. Vamos ver como é que isso vai se desenhar nos próximos anos, né? Mas o que nós temos hoje em dia, e que é pouco falado, é que não, o buraco deixado pelos cubanos não foi fechado. Não foi fechado. Continua aberto, tá? E a gente vê como que eles estão fazendo falta nesse momento de pandemia, né? Porque eles saíram do Brasil poucos meses antes de começar a pandemia de Covid-19. Como seria se esses médicos estivessem aqui ajudando essas comunidades que estão morrendo? E diga-se de passagem, grande parte dessas pessoas que estão morrendo hoje de Covid-19 lá no norte do nosso país eram atendidas pelos médicos cubanos. Como que estaria sendo feito esse procedimento? Será que elas estariam precisando pegar canoas ou barcos, enfim, e se deslocar por grandes extensões de território, né, para conseguir chegar até um hospital, se infectando no hospital, e aí quando voltando infectando toda a sua tribo e o seu vilarejo? Será que isso estaria acontecendo se estivéssemos com os médicos cubanos no Brasil? Não sei, tá? Já foi dado um pouco de atualidade, voltando para nossa aula, né? Então, isso foi feito por Cuba para tentar reaproximar essas relações com a Europa e com a América do Sul. Falar até um pouquinho aqui agora sobre a aproximação com os Estados Unidos. Sim, porque Cuba se aproximou também dos Estados Unidos. Barack Obama, durante o seu mandato, né, os seus mandatos, somente no finalzinho, ele começou a pensar, né, até alguns trechos, né, de pronunciamentos do Obama falando: o bloqueio comercial só faz mal ao povo cubano. Porque é isso, gente. Bloqueio comercial é impedir que produtos, muitas vezes básicos, né, entrem em dados territórios. Ou seja, vários produtos fundamentais para a população cubana não estavam entrando no território por conta desse bloqueio, né? Então, Obama, percebendo isso, percebendo que Cuba é um mercado e o bloqueio
impede que esse mercado seja explorado pelas próprias empresas norte-americanas, ninguém é bonzinho em relações internacionais, tem que deixar isso bem claro, né? Ele vê isso e fala, cara, vamos flexibilizar um pouco esse bloqueio, vamos diminuir um pouco isso. Bloqueio que, diga-se de passagem, econômico, comercial e financeiro, tá? Não são só nas questões de produtos, como também no capital financeiro, né? Enfim. Então, o Obama, ele olha isso e fala, pô, vamos relativizar isso, a galera está sofrendo, né? A gente deixa de aproveitar um mercado bastante interessante, né? Uma mão de obra extremamente qualificada, vamos nos utilizar dessa mão de obra qualificada, vamos fazer dinheiro, vamos pensar em fazer dinheiro, vamos fazer grana. E houve um processo de reabertura das embaixadas de ambos países nas capitais. Ou seja, a embaixada norte-americana foi reaberta em Cuba e a embaixada cubana foi reaberta nos Estados Unidos. Foi um momento histórico. Obama foi um dos poucos presidentes norte-americanos que pisou em solo cubano, desde a Revolução. Na verdade, eu acho que foi o último. Né, o presidente antecessor, acho que tinha sido na década de 50, se não me falha a memória. Tá? Tudo ótimo, tudo muito bonito, tudo muito interessante. Só que aí vem Donald Trump. Donald Trump é eleito como presidente dos Estados Unidos. De bate pronto, Trump já chegou e falou assim, ó, esquece todas as negociações com Cuba. Ele encerra todas as negociações que estavam sendo feitas entre o Obama e Cuba, encerra todas. E ele não só faz isso, como ele reafirma o embargo. Sabe aquela flexibilização que o Obama estava falando? Que já não era perfeita, tá? Já não era perfeita. Mas pelo menos era uma flexibilização ali, era uma troca de ideias, era um meio termo, né? O Trump chega e fala, não vai ter conversa, é embargo, não só é embargo, como eu vou aprofundar um pouquinho esse embargo também. Então ele reafirma o embargo econômico. Pois é, né? O governo Trump deu 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos atrás, né, nos avanços nos avanços diplomáticos com Cuba, tá bom? Vamos ver quantos minutos eu tenho aqui. 27 já, vou parar aqui e volto na próxima parte para falar de Paraguai. Já volto.